Em 1 João, capítulo 5, no versículo 21, diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu estava lendo hoje Salmos, capítulo 115, que Deus fala sobre os ídolos, né, as imagens, as estátuas com valor religioso, né, com valor de adoração, de culto, de veneração, com algum simbolismo religioso, e a Bíblia fala assim, que eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, têm nariz, mas não sente o cheiro nenhum. E é interessante, a palavra de Deus, estava pensando nisso hoje, sobre os ídolos, porque nós sabemos que a Bíblia fala, né, que se tornarão como eles, os que assim o adoram, né? Ou seja, se o ídolo ele é mudo, a pessoa fica muda espiritualmente, né? Surda espiritualmente, cega espiritualmente. É um simbolismo, claro, para descrever o que de fato acontece com a pessoa, assim como ela adora, né? Aquele ídolo que não tem boca, não fala, não ouve, ela também muitas vezes fica cega espiritualmente. O inimigo consegue vendar os olhos dela para que ela não ouça a palavra de Deus de maneira verdadeira e honesta. Muitas pessoas estão nesse tipo de idolatria, mas eu não gostaria apenas de trazer esse tipo de ídolo. Eu falo com você, e a maioria dos que me ouvem são cristãos que não acreditam, né, em imagens de escultura. Mas se você acredita, saiba que também isso é antibíblico, né, independente da sua igreja. Mas nós podemos colocar também as pessoas que são ídolos. Porque isso é errado. A Bíblia diz assim, ó, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não somente das imagens que são ídolos, mas de pessoas que são ídolos. Isso é muito importante. A Bíblia fala que a glória só pertence a Deus. O dia que o diabo, antigo Lúcifer, né? Se você der uma lida ali em Isaías 14, em Ezequiel 28, ele fala assim, ó, subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. A soberba tomou conta do coração dele, ele falou assim, que ele ia ser como Deus. Mas Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como raio. E a Bíblia diz, olha, já que você quis ser como Deus, então também, contudo, eu vou te mandar lá para baixo, pro abismo, né? Bom, é muito importante essa passagem para nós entender que ele caiu do céu com a sua soberba, ele caiu do céu com a sua música, como diz a Bíblia, com as suas liras, ele caiu com o dom de fazer música, isso é importante. Ele caiu também com a sua soberba para o inferno. Bom, isso você vê em Ezequiel 28, né? Isaías 14, versículo 11, esses versículos aí, no entorno, né? Muito importante essa análise mais aprofundada para a gente entender que o diabo ele utiliza a própria música dele, a própria música que ele caiu, porque o diabo tinha o direito, o dever e a honra de fazer músicas para Deus. A Bíblia diz que quando ele foi criado, os primeiros instrumentos de música foi criado. Isso é muito interessante. Eu vou abrir aqui em Isaías 14, vou dar uma olhadinha com você. Eu estou num ambiente, pode aparecer algum ruído, alguma moto, mas vai dar para ouvir tranquilo. Eu vou Isaías 14, vamos lá. Isaías 14, tá? Olha que interessante, ele fala aqui no versículo 13, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas, nas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Isso é muito importante. O versículo 11 e 12 fala muito, muito interessante. Já foi derrubada na sepultura tua soberba com os sons das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha d'alva, como foste derrubada por terra,
tu que debilitavas as nações. Ele está falando de Lúcifer aqui. Então, muito, muito importante esse texto, porque ele nos revela que o diabo nasceu e assim, ele foi criado, né, por Deus, ele é uma criatura de Deus, e fazendo um paralelo também com Ezequiel 28, que Deus, ele é o único eterno, tá? Tudo foi criado por ele. E ele caiu no inferno com a sua soberba. Irmãos, soberba é do diabo. Soberba até hoje continua sendo invenção do diabo. Deus não tolera o orgulho, a prepotência, a soberba. E algo interessante, eu quero entrar nesse ponto de idolatria, é porque ele teve uma autolatria. Ele era o ídolo dele. Ele achou realmente que ele... Mas não. Ele tinha que se colocar no lugar dele. E mais, ele tinha uma posição muito alta. Ele tinha uma posição de honra. Olha que interessante. Quando ele foi criado, em Ezequiel 28, os primeiros instrumentos de música foi criado. Isso é muito interessante, né? Olha que interessante. Versículo 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir-te, estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Perfeito eras no teu caminho, até que foi-se achada iniquidade em ti. Entendeu? Então, esses textos, esse contexto aqui, eu não vou ler tudo para você, mas na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste por isso, eu te lancei profanado o monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Está falando do querubim ungido, nós sabemos quem é. A questão é a seguinte, ele era sábio, ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que a iniquidade se achou no coração dele. Esse texto nos revela uma coisa interessante. Lúcifer não era alguém que conseguia se passar por um anjo raso. Porque quando você lê Isaías 14, esse texto, você percebe que ele era cheio de formosura. Você percebe que ele era... E quando ele foi criado, os primeiros instrumentos de música foram criados. Só que ele era soberbo, ele se soberbeceu. Deus, ele alerta a gente, pra gente não ser como os outros demônios, que no caso viram demônios, mas eram anjos, que seguiu Lúcifer, acreditou nele. 1/3 dessas estrelas caíram junto, né? Mas estrelas em sentido figurado. Porque eles acreditaram nele, eles idolatraram ele, eles seguiram ele. Não, realmente, irmãos, glória só pertence a Deus. Esse comércio que está falando é um comércio ilegal. É quando a gente quer trocar a glória de Deus pela própria glória ou idolatrando alguém. Muito cuidado. Eu vejo hoje shows de cantores, Taylor Swift e muitos cantores, as pessoas idolatrando adolescentes, muita gente, jovens, idolatrando cantores de K-pop, cantores de... Irmãos, muito cuidado. Se o diabo caiu do céu com o dom de fazer música, ele caiu com as liras, porque quando ele foi criado, né, já tem um vídeo no canal sobre isso, tá? Então você entra aí e vê, eu não vou... Eu li alguns versículos, né, para trazer uma base, um fundamento aqui, porque o assunto é outro, a idolatria, mas eu tô abordando um pouquinho sobre músicas seculares, porque é importante. Se o diabo fazia música para Deus, ele caiu com esse dom, tá, de fazer música, ele não faz mais para Deus, ele faz para ele. E isso é muito importante. Por quê? Porque é por isso que ele inspira pessoas a fazer música. Então não é apenas a questão da letra de ser ruim, a questão da inspiração, né? Ele inspira pessoas. Por isso que não é confiável escutar músicas seculares, mundanas. Por quê? Porque essas pessoas que não estão na presença de Deus são influenciadas por demônios. A Bíblia diz que elas são guiadas
pelos espíritos, pelas potestades desse ar, potestades da maldade. Então é muito perigoso nós ouvirmos essas músicas, e eu vejo muita idolatria. Muito cuidado com o que você escuta, com quem é ídolo. Eu quero falar para você que eles que cantam essas músicas, não importa quantas visualizações ele tenha. Ele tem 1 bilhão de visualização. Não importa. Muitas vezes essa fama, tá, é um comércio ilegal diante de Deus. E isso não significa relevância alguma, porque na prática, muitas vezes com letras eróticas que não ensinam nada, que desensinam, e Deus está alertando a gente para tomar muito cuidado. Nós temos muito dentro do povo de Deus, muitas letras, muitas músicas cristãs boas, e nós não precisamos pesquisar, ir atrás, ouvir, gostar, adorar isso. Todo show no mundo é uma adoração disfarçada de show. Nós precisamos entender isso. A idolatria. Eu uma vez estava numa casa de uma pessoa crente, ele passou a mão no violão, estava tocando, eu estava orando, não reparei que ele estava tocando alguma coisa, e eu estava orando a Deus, e eu vi um demônio entrando naquela residência, e eu achei estranho, era uma residência de crentes, e eu falei, meu Deus, por que esse demônio entrou? Aí Deus falou pra mim, olha, escuta o que ele está tocando. E eu fui ver, ele estava tocando uma música em espanhol, né, uma música mundana, secular, que aparentemente, assim, bem conhecida, tem mais de 1 bilhão de views no YouTube. Se eu falasse o nome aqui, seria bem conhecido, você conheceria. Uma música argentina, se eu não me engano, ela é espanhola, mas ficou muito conhecida, só que era mundana, era secular. Deus falou assim pra ele, olha, falou pra mim, fala pra ele isso aí, fala o que você viu. Por falta de discernimento de espírito, muitas vezes as pessoas falam, não, isso tem origem humana, não é diabólica, não é de Deus. Eu sugiro, com todo respeito a você orar um pouquinho. Ore um pouquinho mais. Fala pra Deus te mostrar, porque o diabo ainda inspira pessoas. E eu falo, toma muito cuidado com a idolatria. Muitos adolescentes têm entrado nisso. K-pop, principalmente ultimamente, né? Muito cuidado. Eles não são semideuses, não são anjos, não. Eles são cantores e muitas vezes depravados, que ensinam o que não convém, tá bom? Se eu ofendi o seu cantorzinho favorito, você ficou triste, eu não tô nem aí, tá bom? Deixa seu like, se você não gostou, não tem problema também não. A verdade foi falada. Deus abençoe e até a próxima.